Olha, existe um segredo, que é quase um truque mental, que vem lá do Japão e é a chave para construir uma consistência que ninguém consegue parar. E o mais incrível de tudo é que começa com um esforço mínimo, sabe? Quase ridículo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é verdade? Aquela batalha diária contra o famoso "ah, depois eu faço". Bom, a ideia aqui é justamente desvendar um sistema para dar um checkmate de vez nessa luta. E aqui já vem a primeira grande pista. Olha só, a solução não é sobre ter uma força de vontade de ferro, nada disso. É sobre entender uma coisinha fundamental sobre como a nossa mente funciona. O verdadeiro segredo é usar a psicologia do cérebro a nosso favor e parar de lutar contra ela. Então, vamos começar deixando uma coisa bem clara aqui. O grande inimigo não é a preguiça, é a resistência. Pensa nisso como um mecanismo de defesa do nosso cérebro que foi projetado para economizar energia e, claro, evitar qualquer tarefa que pareça grande demais, assustadora demais. Isso aqui ilustra o problema de um jeito perfeito. Quando a gente define uma meta ambiciosa, tipo hoje vou treinar por 1 hora, o que acontece? O cérebro dispara todos os alarmes. Ele enxerga uma montanha para escalar, um gasto de energia gigantesco e na hora ele já procura uma rota de fuga. O resultado? A gente acaba não fazendo nada. Mas e se existisse um jeito de simplesmente contornar essa resistência toda? Um método que vai na contramão do óbvio, que em vez de brigar com a psicologia do nosso cérebro, usa ela a nosso favor. Pois é, essa é a beleza da chamada regra de 1 minuto. Então, o ponto central é exatamente este: reduzir a barreira de entrada para quase zero. É simples assim. Quando a tarefa é tão pequena, mas tão pequena que chega a ser ridiculamente fácil, tipo, parece até bobagem não fazer, a resistência do cérebro simplesmente não liga. 1 minutinho só, ele nem se dá o trabalho de perceber. E é aí que a mágica acontece, o famoso efeito dominó. Pensa bem, o primeiro minuto é só a isca, é o empurrãozinho na primeira peça. Ele quebra a inércia. E uma vez que a gente começa, o movimento está criado. Aquela única flexão, de repente, vira 10. Uma página lida se transforma em 30. É muito mais fácil continuar do que ter que começar do zero de novo. O cérebro, já em movimento, meio que pensa, bom, já que eu tô aqui, né? E olha, isso não é achismo, tem ciência por trás. Pesquisas de um especialista em comportamento de Stanford, o B.J. Fogg, mostram que quando a gente completa até a menor das tarefas, o cérebro libera uma pequena dose de dopamina. Sabe, aquele neurotransmissor do prazer, da motivação. A gente sente uma pequena vitória, uma recompensa. E isso cria um ciclo positivo que incentiva a continuar. Tudo isso sem aquele medo inicial do esforço gigantesco. Ok, agora vamos sair um pouco da tática para entender a filosofia por trás de tudo isso e ver como a coisa cresce. Porque a regra de 1 minuto não é só um truquezinho. Na verdade, ela é a porta de entrada para um conceito muito, mas muito mais poderoso, o Kaizen. Essa metáfora do monstro é simplesmente perfeita. A gente tem essa mania de pensar que grandes resultados vêm de eventos explosivos, de uma hora para outra. Mas a verdade é que eles são o acúmulo de pequenas ações, feitas com consistência dia após dia. O monstro da produtividade, o monstro da saúde, do conhecimento, ele precisa ser alimentado um pouquinho todos os dias. Para quem não conhece, Kaizen significa basicamente melhoria contínua. É uma filosofia japonesa que valoriza pequenas melhorias, sabe? Um passinho de cada vez. E não é uma teoria qualquer, não. Foi a força motriz que literalmente reconstruiu a economia do Japão depois da Segunda Guerra. Ou seja, provou seu poder numa escala gigantesca. 37 vezes. Esse número parece até meio chocante, né? Mas acredite, é pura matemática. É o que acontece quando se aplica o poder dos juros compostos no nosso desenvolvimento pessoal. E aqui está a explicação. Ser só 1% melhor a cada dia parece nada, né? Insignificante. Mas quando isso se repete por 365 dias, o efeito se multiplica de um jeito exponencial. E o contrário também é verdade, viu? Ser 1% pior a cada dia leva tudo por água abaixo bem rápido. No fim das contas, a direção que a gente toma todo dia, por menor que seja o passo, é o que define o nosso destino. Isso não é só teoria, não. A gente tem provas reais. O James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos, começou escrevendo uma frase por dia. A J.K. Rowling escreveu a saga Harry Potter em sessões de 15 minutos por dia. E tem incontáveis relatos por aí, como esse de um usuário do Reddit, de pessoas que transformaram a vida começando com uma única, minúscula ação diária. É poderoso. Beleza, agora vamos levar isso para um próximo nível, porque o objetivo final não é ficar dependendo de esforço para sempre, né? O grande lance é transformar a ação em algo automático. A gente precisa repensar o que significa disciplina. Não é sobre ter um estoque de força de vontade que acaba.
Pensa na disciplina como um sistema, um ritual. É um comportamento que de tanto repetir vira automático. É igual escovar os dentes. Ninguém acorda e fica debatendo se vai ou não escovar os dentes. A pessoa simplesmente vai lá e faz. Tá, mas quanto tempo leva para construir esse piloto automático? Bom, a ciência nos dá uma média bem interessante. Olha só, um estudo bem famoso da University College London descobriu que, em média, levam 66 dias de repetição diária para um comportamento novo virar automático. O que acontece é que o cérebro cria um novo caminho neural, uma espécie de atalho, e a ação para de exigir esforço. Ela simplesmente se torna parte de quem a gente é. Ok, a teoria é incrível, a gente já entendeu, mas e na prática, como começar hoje? Bom, aqui vai um plano de ação bem direto, com 5 passos para começar agora mesmo. Primeiro passo, escolha de 1 a 3 hábitos, no máximo. Não adianta querer abraçar o mundo. Segundo, reduza cada um deles a um nível ridiculamente fácil, tipo uma flexão, uma página. Terceiro, defina um gatilho, ou seja, faça sempre no mesmo lugar e horário, ou logo depois de algo que já faz, como tomar café. Quarto, marque num calendário. Vê aquela corrente de X crescendo, cria um compromisso para não quebrar a sequência. E quinto e mais importante, confie no processo. A vontade de fazer mais vai vir naturalmente, pode acreditar. E essa linha do tempo aqui mostra exatamente como a jornada acontece. Na primeira semana, a sensação é de, nossa, que bobagem, só um minuto. Mas aí, lá pela 4ª semana, a gente se pega pensando, uau, já estou fazendo 15 minutos e nem percebi. Com 3 meses, a identidade já começa a mudar. E depois de 1 ano, bom, a transformação pode ser tão profunda que as pessoas ao redor podem nem reconhecer mais. E se tiver uma única ideia para guardar de tudo isso, que seja esta. O segredo não está no tempo que se dedica, mas na consistência diária. Grandes explosões de esforço de vez em quando não chegam nem perto do poder de pequenas ações feitas todo santo dia. Frequência sempre vence a intensidade. Sabe, é uma ideia tão, mas tão simples que muita gente vai simplesmente descartar, vão rir da ideia de fazer só uma flexão ou ler uma página, mas a verdadeira sabedoria não está em buscar coisas complexas, está em executar o simples com uma consistência implacável. Só de entender essa ideia, o monstro do progresso já nasceu aí dentro. A questão agora não é mais se vai acontecer, mas como. Com qual pequena ação, com qual minutinho de esforço esse monstro vai ser alimentado amanhã para continuar crescendo sem parar. A resposta, claro, está na próxima ação.